Fala pessoal, meu nome é Maurício Ferreira e se você é estudante de medicina ou é um médico recém-formado, provavelmente tem uma pergunta que fica martelando na sua cabeça. Quantas provas de residência eu devo fazer? Eu devo sair atirando para todo lado, fazer 5, 6, 7 ou o máximo de provas que eu posso fazer? Ou eu devo me preparar para fazer 1, 2, 3 provas no máximo? E para responder isso, eu tenho que falar para vocês que eu vou falar baseado na minha experiência, Às vezes outra pessoa pode trazer uma ideia diferente, que segundo a visão dela está correta, e que pode se adequar melhor à realidade de vocês também. Para situar você, então, eu vou contar um pouco da minha história rapidamente aqui. Eu entrei na residência de ortopedia em 2016, eu me formei no mês de 2015, fiquei na residência de ortopedia até junho de 2017. Por vários motivos que eu vou, inclusive, falar em outro vídeo para vocês, eu acabei saindo da residência de ortopedia e ia prestar outra especialidade, no caso anestesiologia, E eu saí ali em junho, o mês de julho foi meio que uma adaptação, pegando outro emprego, começando a trabalhar em outro local, e então eu me deparei com a seguinte situação: eu tinha que me preparar em 4 meses para fazer a prova de residência, e por mais que eu tivesse passado em ortopedia no final do ano, a gente esquece as coisas, A gente fica para trás se a gente para de estudar. E pelo menos estudar focado para residência, E eu com certeza estava atrás das pessoas que estavam estudando desde o começo do ano para fazer a prova, ou seja, da maior parte aí dos meus concorrentes. E aí eu pensei, vou fazer uma prova então antiga para ver como que está o meu nível, Para ver se eu ainda estou sabendo alguma coisa. E eu fiz uma prova, na verdade, da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, que era uma prova que eu queria passar, Eu queria fazer ou em Goiânia ou em Brasília nesse momento. E para minha surpresa, mas hoje eu vejo que não é tanta surpresa assim, Porque eu entendo que se você fica sem estudar, realmente você fica para trás. Eu acabei tirando menos do que 60% da prova. E daí, E daí que eu pensei, cara, eu estou tirando menos do que 60% da prova. Como é que eu quero passar no final do ano? Então, eu tive que criar uma estratégia para mim nesse momento. E o que eu fiz então, Eu observei que a maior parte das provas, elas mantêm um certo padrão. Então, quando eu olhava as últimas provas do SES Goiás, as últimas provas da UFG de Goiás, eu via que elas eram muito semelhantes, inclusive repetiam-se temas, repetiam-se questões. A prova mesmo da SES Goiás com a UFG, elas eram quase que a mesma coisa, Provavelmente feita aí pelas mesmas pessoas. Então, tinha muita semelhança nisso. E eu tinha feito ortopedia no HFA, Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então, eu tinha uma familiaridade já com aquela prova e eu observei também a prova dos últimos 5 anos e vi que elas eram muito semelhantes. E eu tomei uma decisão. Em vez de eu fazer várias provas, por exemplo, o PSU de Minas, o SUS São Paulo, eu acabei fazendo menos provas. Eu decidi que eu ia focar na prova de Goiás, na prova de Brasília. Eu acabei fazendo o UFO também, e vai até entrar na minha história isso aí. Então, quando você observava os últimos 5 anos, você acabava vendo muita semelhança. O que eu fiz? Eu separei os temas que mais caíam, que mais se repetiam e foquei neles. Para eu fazer essa separação, eu tive que olhar prova por prova, questão por questão, sendo que eu gastei praticamente aí 1 mês para fazer isso. Demorou bastante para eu separar esses temas. E nisso, eu tinha começado a estudar em agosto, isso a gente já estava em setembro. É claro que eu não fiquei só separando as questões, eu estudava um pouco e separava as questões, estudava um pouco e separava as questões. Até que, quando eu acabei de fazer isso, eu tinha ali um certo número de temas que eu precisava estudar. Eu fiz isso tanto para a Secretaria Estadual de Goiás e o UFG, quanto para o HFA de Brasília. Já com os temas em mãos, então, o que eu fiz? Eu foquei neles, eu estudei só aqueles temas, estudei, revisei. De forma que quando eu fui fazer os simulados em casa, eu saí de menos de 60% para quase 80%. Então eu lembro que a nota mais alta que eu tirei naquela época foi 77%. Então eu subi de nível em 1 mês e meio de maneira assim abrupta, absurda, se você for parar para pensar. Com certeza ali eu estava já tirando nota mais alta do que pessoas que estavam estudando desde o começo do ano. Mas eu estava correndo o risco, por exemplo, de caso mudasse a banca que fosse fazer a prova, eu com certeza ia me ferrar, porque eu estava preparado para fazer aquele tipo de prova específico. No caso da UFG e do SES Goiás, pensando em Goiânia. E em Brasília eu estava me preparando para fazer a prova do HFA. O que aconteceu então? Eu acabei tirando menos do que esse 77, mas foi suficiente para eu passar em Goiânia. E passei em Brasília também no HFA. Então eu passei tanto em Goiânia quanto em Brasília, que eram os locais que eu queria passar, pelo menos um deles.
Eu tinha me inscrito também para a UFO, né, no Universidade Federal de Uberlândia, e eu fui fazer a prova da UFO. E eu já tinha passado, né, tanto na Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, quanto na HFA. Na UFG eu tinha saído mal, acabei não passando. Fui para a segunda fase, tiveram alguns problemas, anularam a segunda fase também naquele ano. Resumindo, eu acabei não fazendo aí a segunda fase da UFG. Eu tinha 2 resultados positivos, fui para a prova da UFO. Na prova da UFO, eu fui lá sem saber como era a prova, não me preparei, não observei as questões anteriores. E quando eu fiz a prova, eu tirei, não lembro agora se foi 58 de 100 ou 56, eu tirei menos do que 60% de novo, já com 2 aprovações. Então, isso me mostrou que quando você estuda focado, né, obviamente, você tem um resultado muito maior. E na minha experiência, que eu venho então para poder tentar responder para vocês aquela pergunta inicial, quantas provas de residência eu devo fazer? Do meu ponto de vista, né, eu acho que você tem que focar em 2 ou 3 residências, pegar as provas anteriores, estudar bem esses temas, né, avaliar bastante quais são os temas que mais caem e focar diretamente neles. A partir do momento que você já estiver muito bom nesses temas que são mais prevalentes, você pode estudar outras coisas mais gerais, né, para ver se... Porque sempre vão ter questões novas, então, para ver se você consegue ter um resultado aí um pouco melhor. Agora, é claro, né, se você tem uma preparação longa, se você está muito bom, está tirando aí uma porcentagem muito alta nos simulados, compensa você fazer em mais locais. A chance de você passar acaba sendo maior. Mas essa seria uma estratégia que eu não adotaria, a não ser que eu estivesse realmente muito bom para fazer as provas de residência. Já deixa um comentário se você vai fazer em vários locais ou se você vai focar em 2 ou 3 locais e tentar ter um aproveitamento melhor com esse estudo mais aí focado. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com os amigos para que esse vídeo possa chegar para várias pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.